Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada. É um benefício previsto na Constituição e na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Vamos lá? Ó, o benefício de prestação continuada, cadê? Ela está prevista lá no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. E aí, esse inciso 5 dispõe o seguinte: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, é um benefício que é concedido para aquelas pessoas que não possuem meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. E, além disso, ela é concedida somente para os portadores de deficiência e para os idosos, tá? A Lei Orgânica de Assistência Social, lá no artigo 20, no artigo 21, regulamenta, dispõe a respeito desse benefício assistencial. Então, como nós vimos, a contingência para que a pessoa receba esse benefício assistencial é necessário ser pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais e que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida pela sua família. Então, os requisitos são ser pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais. E, além de ser pessoa com deficiência e além de ser pessoa idosa, ela necessariamente tem que comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, tá? Então, esses são os requisitos básicos para a concessão do benefício assistencial. O sujeito ativo é pessoa idosa, com 65 anos mais, ou portador de deficiência. Também, tanto para a pessoa idosa, como para a pessoa portadora de deficiência, e também para o estrangeiro, que é a possibilidade de concessão do benefício de prestação continuada para o estrangeiro. Todos esses, eles devem comprovar que não tem condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida pela sua família. E também que não seja segurado ou dependente da Previdência Social, porque é um benefício em que a pessoa ela tem que comprovar que ela não possui rendimentos suficientes para viver. Então, se ela recebe o benefício da Previdência Social, por exemplo, é uma pessoa segurada da Previdência e recebe uma aposentadoria, então ela não é uma pessoa que precisa ser assistida, né? Não é uma pessoa que preenche os requisitos da miserabilidade para concessão do benefício assistencial, tá? Então, esse é o sujeito ativo. E o que é a pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício de prestação continuada? Na redação original do parágrafo 2º do artigo 20, lá da LOAS, a pessoa com deficiência era aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Então, verificava-se se a pessoa ela estava incapacitada para o trabalho e para uma vida independente, tá? Esse era o requisito para o preenchimento de pessoa com deficiência. Mas, atualmente, o parágrafo 2º foi modificado pela Lei 13.146 de 2015, que estabeleceu que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, houve essa modificação nesse parágrafo 2º, em que se ampliou
esse conceito de pessoa com deficiência, que se estabeleceu que o impedimento ele deve ser um impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo é aquele que possui duração mínima de pelo menos 2 anos, tá? Além de ser um impedimento de longo prazo, esse impedimento ele é de natureza física, mental, intelectual e sensorial e impede que a pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, ou seja, ela está numa situação de desvantagem, ela não está numa situação de igualdade em relação às demais pessoas na sociedade. Então, você percebe que houve realmente uma modificação no conceito, né, de pessoa com deficiência, com essa ampliação. Além de ser pessoa com deficiência, há o outro requisito, além de ser idosa e pessoa com deficiência, como já vimos, existe a necessidade do preenchimento daquele requisito da miserabilidade, tá? Então, considera incapaz de prover a manutenção de pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? E o que é família para a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS? O que é a família? Lá no parágrafo 1º do artigo 20, em sua redação original, família, a renda per capita da família, ela era calculada com base na soma da renda de todas as pessoas que vivessem sobre o mesmo teto. Tá? Então, na redação original, família eram aquelas pessoas que viviam sobre o mesmo teto. Tá? Eventualmente um tio, até distante, a renda dele era computada para cálculo da renda per capita daquela família. Tá? Depois, houve uma modificação legislativa em que família, para o LOAS, se estabeleceu que seriam aquelas pessoas previstas lá no artigo 16 da Lei 8.213, desde que vivessem sobre o mesmo teto, né? E temos o cônjuge, o companheiro, companheira, os filhos menores, né, de 21 anos, os irmãos também menores de 21 anos. Então, atualmente, esse parágrafo 1º, ele teve uma alteração dada pela Lei 12.435, lá de 2011, que ele aumentou aquela previsão do artigo 16, né? Então, o que ele estabeleceu? Que para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, pelos pais, ou na ausência deles, a madrasta ou padrasto, pelos irmãos solteiros e filhos ou enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto. Então, o irmão, ele pode sim ser maior, o filho maior, mas desde que seja solteiro e viva sobre o mesmo teto. Se ele casou, adquiriu outra família, aí sim ele pode ser excluído do cálculo, né? Mas, no caso, se é um filho solteiro e vive lá sobre o mesmo teto, aí sim, o irmão, né? Aí sim, a renda dele é computada para cálculo da renda per capita do benefício assistencial, tá bom? Aí, com relação a essa questão da miserabilidade, eu gostaria de falar sobre as alterações, sobre a interpretação da jurisprudência em relação a esse tema, né? Então, esse artigo 20 que nós acabamos de ver sobre a renda per capita familiar, o artigo 20, parágrafo 3º, ele teve a constitucionalidade questionada lá no STF por meio de uma ADIM 1232, lá de 98, e esta ADIM, ela foi julgada improcedente,
tá? Então, o STF ele entendeu que esse artigo era constitucional, tá? Mas a jurisprudência, o STJ, né, em seus precedentes, ele começou a entender o seguinte, ele começou a decidir no sentido da possibilidade de aferição da necessidade de outros meios de prova que não a renda per capita familiar. Tá? Então, existe sim a possibilidade de você calcular, né? Você sim tem que seguir a lei e calcular o valor da renda per capita. Mas o que acontece? Há uma presunção absoluta de miserabilidade quando a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas, se superado esse limite, existe sim a possibilidade de outros meios de prova para comprovar a miserabilidade naquele caso concreto. Tá? Então, a jurisprudência começou a seguir esse entendimento, que realmente, quando a renda per capita for calculada no sentido de que realmente foi calculado e o valor é inferior a 1/4 do salário mínimo, a presunção absoluta, o benefício é concedido sem questionamento. O problema é quando a renda per capita supera esse 1/4 do salário mínimo. Aí sim, a jurisprudência entendeu que haveria outros meios de prova para comprovar, então, essa miserabilidade. Aí, recentemente, o STF reviu o seu posicionamento em sede de repercussão geral e reconheceu que o requisito do artigo 20, parágrafo 3º da lei do LOAS, da LOAS, não pode ser considerado, então, taxativo. Então, não há como considerar o critério previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º, como absoluto e único para aferição da situação de miserabilidade. Deve-se verificar, no caso concreto, a ocorrência da situação de pobreza, né? Como eu expliquei, então, ele seguiu, então, o STF, esse entendimento da jurisprudência, né, lá do STJ. Tá? Há o entendimento de que, por exemplo, com esse tipo de análise do caso concreto, em que os julgados eles acabam concedendo o benefício, mesmo que a renda per capita, então, seja maior que 1/4 do salário mínimo, como, por exemplo, alguns desembargadores entendem meio salário mínimo até um salário mínimo, verificando aquele critério no caso a caso. Por exemplo, você soma a renda, mas também você tem que verificar a situação da moradia, a situação das despesas daquela família, se existem muitos remédios, né, que os gastos são muito altos. Então, é analisado tudo isso para a aferição da miserabilidade, tá? Nesse mesmo julgado do STF lá, que em sede de repercussão geral, também houve análise quanto à constitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Lá nesse artigo 34, estabelecia a exclusão do cômputo para cálculo da renda per capita do benefício de prestação continuada anteriormente concedido a outro idoso do grupo familiar. Tá? Então, esse Estatuto do Idoso, no artigo 34, ele previu que seria excluído o BPC concedido a outro idoso daquele núcleo familiar, quando uma outra pessoa daquele núcleo familiar fosse requerer o benefício de prestação continuada. Então, o plenário do STF se manifestou estabelecendo o seguinte: inexistência de justificativa plausível para a discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. E, por fim, declarou a inconstitucionalidade por omissão parcial do artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso. Tá? Então, o STF, ele entendeu que não havia justificativa para você discriminar os portadores com deficiência, que já daquele grupo familiar que também recebiam o benefício de prestação continuada, e bem como aquelas pessoas que recebiam o benefício previdenciário
no valor de um salário mínimo. Então, eventualmente, uma pessoa que estivesse aposentada por idade rural e que recebe um benefício no valor de um salário mínimo, ele não teria excluído esse benefício no cálculo da renda per capita daquele grupo familiar, mas tão somente daquele idoso que recebesse o benefício de prestação continuada da LOAS, né? Então, não havendo uma justificativa para haver essa discriminação entre esses beneficiários, tanto de LOAS quanto o de LOAS de pessoa idosa, de pessoa deficiente, bem como daqueles beneficiários da Previdência Social que recebiam o benefício no valor de um salário mínimo, tá? Aí, diante dessa decisão, o que aconteceu? Abriu-se a possibilidade, então, na jurisprudência, de cálculo de exclusão do cálculo da renda familiar, então, dos benefícios assistenciais recebidos por idosos e por deficientes, e também dos benefícios previdenciários concedidos ao idoso no valor de até um salário mínimo. Tá? Então, um idoso que, por exemplo, eu dei o exemplo de que recebe aposentadoria por idade rural. Então, a jurisprudência acaba excluindo, nesse caso, esse idoso também como aquele portador de deficiência para cálculo do benefício assistencial de outra pessoa daquele mesmo núcleo familiar. Tá? Então, esse é o entendimento da jurisprudência. Como que é realizado a avaliação tanto da deficiência como da miserabilidade? Então, a avaliação médica e a avaliação social são realizadas pelo INSS por meio dos seus peritos médicos e dos seus assistentes sociais. Tá? A perícia médica deve indicar o início do impedimento e o tempo de duração daquele impedimento, para saber se o impedimento ele é de longa duração. Então, ele tem que ser superior a 2 anos. E quando que começou a ocorrer esse tipo de impedimento? A avaliação social, também, que é feita pelo assistente social, ela deve ter informações a respeito da composição familiar e da descrição das condições de vida e o grau de dificuldade de integração à vida social daquele requerente, né? Então, tem que avaliar as pessoas que compõem aquele núcleo familiar, em que condições elas vivem, se elas têm renda, se não têm renda, quais são as despesas, né, daquela família, a moradia, o estado da moradia, as condições daquela família e do requerente, tá bom? Então, tudo isso é realizado pelo assistente social na avaliação social. O BPC, né, ele é um benefício que não tem carência e ele independe de contribuição, porque ele é um benefício concedido para aquelas pessoas que não são segurados da Previdência Social, são pessoas que não têm condições de sobreviver, que são pessoas, né, ou com deficiência, ou idoso, que não trabalham mais, não contribuem para a Previdência e vivem num estado de miserabilidade. Então, realmente é um benefício assistencial que é destinado realmente para aquelas pessoas em estado de miserabilidade, sem emprego, sem situações mínimas de vida, de dignidade, de sobrevivência. Então, é um benefício que não tem natureza previdenciária, e sim natureza assistencial. Por isso que ele é um benefício que independe de carência. A renda mensal dele será sempre de um salário mínimo. O termo inicial. O benefício ele é concedido a partir da data do requerimento administrativo, e no caso dele ser requerido judicialmente, a divergência na jurisprudência, que a data de início seria a data da citação, ou a data do laudo ou da juntada do laudo pericial, ou mesmo, sendo judicial, há julgados que fixam na data do requerimento administrativo, tá? Então, essa é a data de início. E a data final
quando a pessoa com deficiência conseguir voltar a exercer atividade remunerada, inclusive microempreendedor individual. Quando superadas as condições que deram origem ao benefício, também cessa esse benefício. Por exemplo, uma pessoa que teve uma deficiência, mas que superou essa deficiência, ou então constatou-se, num determinado momento, a miserabilidade daquele requerente do seu núcleo familiar, mas que num outro momento não houve mais aquela situação de miserabilidade, e aí o benefício é cessado. Quando se constatar uma irregularidade na concessão daquele benefício, uma pessoa ela omite algum fato, né, alguma informação, e aí se constata a irregularidade na concessão daquele benefício, a partir do momento que se constata essa irregularidade, a cessação daquele benefício. Também com a morte do beneficiário, né, ou a morte presumida, ou a ausência do beneficiário declarada judicialmente. Então, o termo final está lá previsto no artigo 21 e 21A da LOAS. E, por fim, as características do LOAS, que eu queria só terminar aqui de falar, que é o caráter personalíssimo, né? O LOAS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ele tem caráter, como eu já disse, personalíssimo. Ele não tem natureza previdenciária e, por isso, ele não gera direito à pensão por morte. A pessoa que é beneficiária do LOAS, ele é concedido esse benefício justamente pela situação de miserabilidade, de necessidade daquela pessoa, e por isso ele é um benefício assistencial. Então, ele é um benefício que é dado realmente para socorrer aquela pessoa, ele não é um benefício que tem natureza previdenciária, e aí sim haveria a possibilidade de passar para os seus herdeiros e seus dependentes, como é o caso lá da pensão por morte, no caso dos benefícios previdenciários, a previsão da pensão por morte que o dependente recebe depois, né, do óbito do seu titular. E também o benefício de prestação continuada, ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício da Seguridade Social ou de qualquer outro regime, salvo o da assistência médica e o da pensão especial de natureza indenizatória, que está prevista lá no artigo 20, parágrafo 4º da LOAS. Então, esse benefício, ele é um benefício que não se cumula, ele é inacumulável com outro benefício da Seguridade Social, salvo esses dois, né, assistência médica e pensão especial. Tá bom? São esses duas observações finais que eu gostaria de falar, espero que tenham gostado e até uma próxima.